Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, fundador da comunidade de inovação em saúde e da Saúde 4 Vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Em cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação no Brasil e no mundo, com foco na área de saúde. Discutimos diferentes temas como inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você em dia com as mais recentes tecnologias e com as próximas novidades do setor. Hoje, vamos explorar o poder das evidências científicas na inovação em saúde, um tema que impacta diretamente a forma como nós tomamos decisões e buscamos avanços no setor. E para discutir esse tema, eu tenho o prazer aqui de contar com dois super convidados. Nossa primeira convidada é a professora Natália Pasternak, uma das mais destacadas comunicadoras de ciência do Brasil e do mundo. A Natália tem doutorado e pós-doutorado em microbiologia pela USP, é presidente do Instituto Questão de Ciência e tem uma trajetória marcada pela defesa do pensamento crítico e racional. Além disso, ela é professora na Universidade de Colômbia e colunista do jornal O Globo e da revista britânica The Skeptic. Seu trabalho, reconhecido internacionalmente, já lhe rendeu diversas honrarias, incluindo o Prêmio Vales de Pensamento Crítico e o Prêmio Jabuti de 2021. O nosso segundo convidado é o Paulo Almeida, que é cofundador e diretor executivo do Instituto Questão de Ciência. O Paulo é psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, com ampla experiência em gestão e consultoria. Atualmente, ele é pesquisador no Observatório de Políticas Científicas, onde se dedica a promover uma visão baseada em evidências para orientar políticas públicas e inovações. Natália e Paulo, sejam muito bem-vindos ao ExpertCast. Estou muito feliz em ter vocês dois aqui. A gente que agradece, Gustavo, um prazer. Muito obrigado, Gustavo. Muito feliz de estar aqui. Bem, eu vou começar algumas perguntas para vocês aqui. Eu estou super animado com essa nossa discussão. Eu acompanho o Instituto Questão de Ciência, sou um leitor assíduo das colunas da Natália. Já trocamos figurinhas algumas vezes ali por mensagens e hoje eu tenho o prazer de receber os dois aqui. Vou começar por você, Natália, e depois eu perguntando também para o Paulo. Eu queria saber de você o que é promover o pensamento crítico e a ciência baseada em evidências num país como o Brasil. Queria saber os principais desafios e oportunidades que você tem enxergado ao promover a ciência baseada em evidências. Legal, Gustavo. Eu acho que promover pensamento crítico e racional é um desafio em qualquer lugar do mundo. E o Brasil tem as suas peculiaridades, mas não é mais ou menos difícil do que outros locais. E essas peculiaridades são típicas da cultura brasileira, que é uma cultura que leva, que tem bastante espiritualidade, bastante religião, bastante crença, e isso pode ser uma coisa muito bonita, como é na cultura e no folclore brasileiro, mas quando a gente fala de pensamento crítico e racional e ciência, é importante a gente saber separar um processo decisório, principalmente de políticas públicas e de políticas públicas de saúde, que precisa ser baseado em evidências científicas e numa capacidade de fazer uma análise crítica dessas evidências. E isso não desmerece de maneira nenhuma a beleza da tradição cultural, religiosa, espiritual que o Brasil tem. Não são coisas antagônicas. Então, eu acho que um dos grandes desafios é deixar claro que não existe esse antagonismo, que essas coisas caminham juntas e têm que caminhar juntas e ambas com o devido respeito que elas merecem. Mas quando a gente promove pensamento crítico e racional, e isso acontece em qualquer lugar do mundo, muitas vezes isso é visto como um apelo a um excesso de positivismo, a um excesso de racionalismo que estaria excluindo a beleza das artes, da espiritualidade, da história, de outras áreas do conhecimento. Então, acho que eu diria que o maior desafio é mostrar que não existe exclusão. Existem decisões, principalmente de políticas públicas que vão afetar a vida de milhões de pessoas, que precisam passar por um processo racional de avaliação de evidências científicas. E o resto que a gente tem, a beleza das artes, dos esportes, da espiritualidade, não vai ser de maneira nenhuma prejudicada por esse processo. É maravilhoso isso, Natália, porque eu fico pensando aqui como médico, né? Eu também sempre
fundamentei a minha carreira e minha trajetória nas evidências científicas. Então, pensando o que seria de nós sem as evidências e sem uma análise crítica, embasada, especialmente, como você diz, para a saúde pública. E a gente tem visto muito agora na inovação. Eu fundei uma comunidade chamada Comunidade de Inovação em Saúde, que já tem hoje quase 10 mil integrantes, e tem debates super interessantes todos os dias sobre tecnologias, tendências, tudo que tem acontecido em inovação na saúde, com um senso bem aberto. Obviamente que a inteligência artificial acaba dominando ali o debate, porque eu nem diria que é a tendência atual, já vem um tempo, e possivelmente vai ficar mais um bom tempo também, inteligência artificial, até porque ela afeta demais a saúde. Aí eu queria ouvir o Paulo agora, como cofundador, diretor executivo do Instituto Questão de Ciência, nesse cenário de saúde, né, que é tão dinâmico. Poxa, a cada 40 dias, praticamente dobra o conhecimento que nós temos sobre saúde. Isso há um tempo atrás. Me lembro quando eu fiz a residência mesmo, existia a Bireme, eu tinha a felicidade de ser médico residente na Escola Paulista de Medicina, eu estava do lado da Bireme. Então era um sonho. Eu tinha feito faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu não sou de São Paulo, e aí para eu conseguir um artigo quando eu estava na faculdade era super difícil. Eu tinha que pedir para a Bireme e chegava pelo correio. Naquele momento ali eu estava dentro da Bireme. Aí ia lá, tirava cópia dos artigos, fácil. E hoje a gente tem informação na mão. Tudo acontece muito rápido, o que pode também trazer problemas, né? Então, Paulo, eu queria saber como é que a gente garante que as inovações, e a inovação pensando em senso bem amplo, tá, sejam embasadas em evidências científicas robustas e não apenas nas tendências de mercado. Acho que a gente tem algumas faces diferentes desse problema, dá para encarar sobre alguns ângulos. O primeiro é a questão de, num universo onde a gente tem tanta informação assim, a curadoria passa a ser de extrema relevância. E quem tem o papel de fazer a curadoria adequada de conhecimento científico é a academia. E aqui no Brasil a gente tem pouco da prática da academia ter um papel relevante de apoio a políticas públicas. Então a gente tem uma academia que é muito voltada para a publicação e a gente tem, na área de biomédicas, por exemplo, a gente tem polos de extrema excelência aqui dentro do Brasil de produção de conhecimento científico robusto, mas infelizmente nessa primeira parte de fazer o papel de translação, ciência translacional no sentido completo, né, de como é que eu desenvolvo, faço P&D, desenvolvo boa ciência, boa tecnologia, estou de olhos abertos para o mundo, como é que eu transfiro esse bom conhecimento com instâncias de diálogo, espaços de troca de informação entre quem produz e está dentro do universo do conhecimento e quem é tomador de decisão na outra instância. Então, acho que essa é uma perna super importante que a gente pode melhorar. Tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido. O segundo ponto é acesso. O Brasil, infelizmente, e em alguns governos mais, outros governos menos, tem a ideia de que tudo tem que ser realizado no próprio país. Então, a gente descobre uma tecnologia interessante que existe fora, existe possibilidade de cooperação, mas existe uma certa resistência à ideia de que a gente pode participar melhor em escala global de cadeia de suprimento, de troca de conhecimento, de incorporação de tecnologia estrangeira, então de fazer com que haja menos atrito na utilização de tecnologia de fora, inclusive para nos deixar mais competitivos em relação ao que existe fora do mundo. Todas as vezes em que a gente tentou se isolar, seja em indústria, seja em academia, seja em qualquer outra área, o que acontece é que a qualidade cai, na verdade, ao invés de aumentar. Não é que a gente desenvolve só internamente, a gente fica alheio ao que está acontecendo no mundo. Então, existe uma discussão hoje, por exemplo, da gente criar os LLMs nacionais, né, que a gente está falando de inteligência artificial, numa área que a gente não tem muita expertise, que custa caríssimo e faz muito mais sentido a gente ter parceiros e caminhar em conjunto do que a gente tentar criar a solução brasileira para algo que ou vai demorar muito tempo ou que não vai dar certo, como plano espacial, como tantas outras coisas que a gente tenta fazer. Então, eu acho que essa ideia da gente ter menos barreiras é super importante, mas caminhando para a principal, que eu acho que é a institucionalidade. Então, como é que a gente garante que políticas públicas de saúde vão ser baseadas em evidência? Tendo boas instituições que garantam que isso acontece. Então, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas acho que a ideia principal é que a gente conversa muito dentro do QC da excessiva permeabilidade a pseudociências que os poderes no Brasil têm, executivo, legislativo, judiciário, e a gente
está vendo o tanto que é importante essa questão de ter instituições fortes, que foi o Prêmio Nobel de Economia agora que o Acemoglu ganhou, que é justamente sobre, olha, instituições fortes garantem países robustos e que têm confiança da população. Então a gente tem já hoje em dia mecanismos de incorporação de tecnologias dentro do SUS, está se discutindo uma alteração disso para criar uma outra agência autônoma que abrace a Conitec e pedaço do Ministério da Saúde, mas eu acho que cada vez mais a gente garante que, tendo instituições fortes, que não tem interferência política, que a gente garanta que o processo seja transparente, tenha a participação da sociedade civil e da academia, a gente vai caminhar cada vez mais para um mundo em que políticas públicas de saúde, que são muito críticas e custam muito para o país, vão ser mais baseadas em evidências. Fantástico, né? Tomara que a gente consiga seguir dessa forma. Eu fico pensando isso que você está falando agora, das LLMs nacionais, né, com o custo que a OpenAI tem para manter o GPT diariamente, algo ali da ordem de $1 milhão para manter ele rodando, e a gente começar a desenvolver agora seria sair muito atrás nessa corrida, né? Realmente faria muito mais sentido termos bons parceiros. Eu vou voltar com você agora, Natália, porque o ExpertCast, felizmente, tem crescido bastante, a gente tem um público super amplo, interessado em saúde, que vai desde pessoas que têm muito conhecimento no tema, até pessoas que se interessam bastante, mas que são leigas no assunto. E numa época onde há uma pletora de informações, eu queria saber de você algumas dicas para quem está nos ouvindo, assim, como diferenciar o que é ciência da pseudociência, o que é uma informação confiável, que dicas que você daria para alguém que deseja consumir ciência e inovação na saúde de forma mais responsável? Olha, Gustavo, tem vários caminhos para isso. Eu acho que o caminho que tem um resultado mais duradouro é a gente realmente investir em educação científica, em letramento científico. E isso vem desde mudar a maneira como a gente ensina ciência lá no ensino fundamental e médio, para que a gente comece a focar mais no ensino do pensar científico, do processo científico, e não da ciência vista como um aglomerado de fatos que o estudante precisa decorar porque vai cair na prova, e ensinar realmente a pensar o processo científico, como foram feitas as grandes descobertas, como que os cientistas chegam em conclusões, como que é um processo investigativo, como que a gente responde uma pergunta científica. Então, esse é o caminho que precisa acontecer para que a gente tenha uma sociedade letrada no futuro, cientificamente letrada. Agora, isso é um investimento de longo prazo, isso é um processo educacional, e é um investimento em educação que precisa acontecer. A gente precisa dar um jeito de também ter uma sociedade que é letrada cientificamente, mas que já não está na escola, que já fez o ensino fundamental e médio, que hoje são profissionais e que precisam, de qualquer maneira, receber esse mesmo tipo de letramento científico. Então, daí é que entra o papel de institutos como o Instituto Questão de Ciência, que fazem essa promoção de pensamento crítico e racional. Então, a gente tem a revista Questão de Ciência, que discute esses temas do dia a dia, temas onde a ciência parece ser controversa, e coloca isso para as pessoas de uma maneira acessível, didática, e que qualquer pessoa, independentemente da sua formação, possa entender. O editor da revista Questão de Ciência, o Carlos Orsi, ele sempre fala que a nossa obrigação é fazer a informação correta circular. Então, quando a pessoa dá um Google em vacinas e autismo, ela não cai só nos sites que promovem essa desinformação de que vacinas estariam de alguma forma relacionadas com autismo. Ela cai também no nosso site do Instituto Questão de Ciência, ela cai no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, ela cai nos sites das universidades, se tiverem, ou seja, a informação correta precisa circular, ela precisa ser fácil de achar e ela precisa ser fácil de entender. Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas instituições que disponibilizam esse conhecimento de uma forma fácil. O IQC tem tentado fazer isso, a gente tem algumas sociedades médicas e científicas que também têm tentado fazer isso, mas a gente não tem, por exemplo, recursos como tem aqui nos Estados Unidos, que é o site como do CDC, onde a pessoa pode
entrar no site, dar uma busca por absolutamente qualquer coisa e achar informação de qualidade que é explicada de uma forma acessível. Então, acho que o Brasil ainda está um passo atrás de algumas organizações que existem em outros lugares, como o CDC, o NIH, o ANICE e o site do NHS no Reino Unido. Na Austrália, a gente também tem websites muito bons de organizações governamentais. Então, a gente tem em outros locais do mundo, a gente tem mais recursos de onde a pessoa pode ir e ela sabe que ela vai encontrar informação de qualidade. Dicas do dia a dia que eu daria para as pessoas: desconfie de alegações extraordinárias. Então, acho que a primeira dica seria não se alimente, não faça, né, das mídias sociais a sua principal fonte de informação, para nada, não só para a ciência. A mídia social não é fonte de informação. A mídia social foi criada pensando ser um ambiente onde as pessoas se encontram e podem trocar desde informações científicas até receitas de bolo, fotos de gatinho, curiosidades. A ideia das redes sociais, quando foi criada, era para ser uma rede de encontros mesmo, onde você podia, de repente, encontrar aquele amigo de infância que você não vê há 40 anos. Mas elas foram modificadas e com a presença dos algoritmos e anunciantes, elas acabaram virando fontes de informação, entre aspas, porque elas não são fonte de informação confiável, porque não existe curadoria de conteúdo, como existe num jornal, numa revista de grande circulação. Então, primeiro, informação de mídia social é, no máximo, uma curiosidade. Ela não deve ser encarada como uma informação séria. Pode ser que numa mídia social você encontre links para jornais e revistas que são legais e que são boas fontes de informação. Mas o primeiro passo seria tomar cuidado com isso. O segundo passo é esse: desconfie de alegações extraordinárias, como a cura do câncer, a cura do Alzheimer, a cura de doenças neurodegenerativas. Coisas que são muito boas para ser verdade, geralmente não são verdade. Então, desconfie e cheque, porque provavelmente alguém já checou aquilo. Então, quando você esbarrar numa informação como essa, você pode, inclusive, dar um Google e ver se a informação foi checada por alguma agência de checagem. A gente tem várias no Brasil que fazem um trabalho muito legal. A gente tem várias agências de jornais e revistas e algumas independentes que fazem checagem de fatos. Então, as pessoas precisam ter esses sinais de alerta. Essa pessoa está querendo me vender um serviço, me vender um produto, do tipo, vacinas fazem mal, compre aqui o meu suplemento. Então, tudo isso a gente precisa fazer uma educação midiática para que as pessoas comecem a levantar esses sinais de alerta e falar assim: isso aqui está esquisito, deixa eu checar. E a internet pode ser um mecanismo para checar também. Mas a gente precisa que as pessoas exercitem esse pensamento crítico quando elas estão recebendo essa enxurrada de informação que vem junto com desinformação. Isso é inevitável. Olha, são ótimas dicas, né? Parece tão simples, mas é isso que você diz, né? As pessoas estão muito ali na enxurrada de informações das mídias sociais, recebendo algo entre fotos de gatinhos ou o vídeo do amigo, aparece uma matéria que é super chamativa e eu mesmo recebo aqui de vários colegas, né? Médico, então, me mandam: Gustavo, você viu isso daqui? E geralmente chega a mesma coisa, que, puxa, é aquela informação, como você disse agora, né? Quando parece bom demais para ser verdade, não é verdade. Tem um livro que eu estava vendo recentemente, o Ignorância, é uma questão global, não sei se vocês chegaram a ver esse livro, já que é interessante ele contando a história da ignorância ao longo do tempo, em todos os sentidos: a ignorância na saúde, na tecnologia, na religião. E o que foi acontecendo foi mesmo, a gente tinha antes muito pouco acesso à informação, ela estava restrita àqueles que detinham dinheiro e poder. E hoje a gente tem muito acesso à informação e muitas vezes não sabe buscar as fontes, né? Me lembro que tem uma iniciativa muito boa do Google, junto com o Einstein. Quando a gente faz algumas buscas hoje no Google, tem a curadoria do Einstein para perguntas como: olha, eu estou com febre aqui, será que eu estou com Covid? Então, a Covid mesmo, né? Eu lembro de você aqui, a gente falou bastante naquela época, a chuva de desinformações que acontecia. Eu vou voltar para o Paulo agora, porque falando em desinformação e falando em política pública, eu tenho que lembrar do belíssimo trabalho do Instituto Questão de Ciência, que trabalha arduamente para que as políticas públicas sejam pautadas em evidências. Lembro até de um episódio também, Paulo, que eu vou me ver aqui a cabeça a título de exemplo, na época da pílula do câncer, a fosfetanolamina.
E eu recebi de algumas pessoas leigas assim, Gustavo, mas a pessoa está ali, não tem o que tratar mais, está no final da vida. Por que não tentar? Então, o leigo às vezes tem essa visão de, você não vai fazer mal, por que você está tirando esse tratamento? Então, eu vou voltar para você, Paulo, como diretor executivo do IQC, para saber como que você lida diretamente com questões como essa, com essa luta para que as políticas públicas sejam baseadas em evidências e entender também quais são os maiores desafios que você tem enfrentado ao longo do tempo ao tentar implementar práticas científicas em políticas de saúde. É muito legal, e é interessante que você mencionou o caso da fósforo, que é algo que a gente cita o tempo inteiro, né? O embrião do IQC nasce com a fosfetanolamina, inclusive. Olha só. Foi quando a Ruth, o Carlos, a Nath se conheceram, eu estava dentro da USP, então eu vi enxurrada de processos chegando lá, de comarcas do Brasil inteiro, obrigando a USP a fornecer fosfetanolamina. Isso foi um caos administrativo dentro da universidade, inclusive, e a gente sempre comenta que isso é um projeto de lei desenhado por Bolsonaro, sancionado por Dilma, então ele está através do espectro inteiro, não é de direita, de esquerda, é uma questão de permeabilidade a pseudociências dentro de todo o poder público brasileiro. Mas assim, indo mais diretamente à sua pergunta sobre o que a gente tem de maiores desafios, como é que a gente encara esse problema, tem algumas ordens de desafios. Então, o primeiro é o fator urbano mesmo, que a gente comenta sempre, que é onde o IQC trabalha com disseminação de informação adequada e com projetos que a gente trabalha com letramento científico, tentativa de dar para a população maior capacidade de discriminação entre o que é bobagem e o que não é. Que é um trabalho paulatino, leva tempo, precisa construção de comunidade, mas a gente vem fazendo. Então, esse fator humano é cultural, ou então hábitos muito arraigados nas pessoas, coisas que geram aquela reação mais de fígado, né? Então, que às vezes a gente posta alguma coisa falando de alguma prática específica, a pessoa curte todo o nosso trabalho, cutucou em alguma coisa que é um ponto sensível lá, gera uma reação muito grande, né? Então, invariavelmente, tem o elemento humano, a gente tem que saber que o elemento humano sempre vai existir, e o nosso papel dentro disso é isso, gerar conteúdo de qualidade, para que seja facilmente acessível, para que seja saliente. Então, assim, em pesquisas isso esteja aí disponível, e ao longo do tempo a gente ir trabalhando dentro da educação mesmo, como é que a gente deixa as pessoas inoculadas com boa informação, para que quando, inoculadas entre várias aspas aí, mas para quando chegar o momento de e quando enfrentar situações de dúvida, eles têm um ferramental mais forte para enfrentar a parte da realidade. Então, essa é um desafio grande. É o desafio da gente ter pessoas capacitadas para enfrentar um ambiente de maciça desinformação e com um letramento científico básico para a compreensão do mundo. No outro ponto, e esse é bem crítico, é o corporativismo. Comunidades profissionais, inclusive o próprio CFM, em alguns casos, como é na nossa briga eterna sobre homeopatia, né? Então, muitas vezes não é uma questão de ciência, é uma questão de uma classe profissional que está acostumado a ter uma prática e que é o ganha-pão de muita gente. Então, você criticar isso muito abertamente, você não está enfrentando só um argumento científico, você está enfrentando uma instituição, de fato, assim, né? Todo um horizonte de práticas e uma cadeia de indústrias que estão do entorno e tudo mais. Então, o aspecto corporativista não pode ser ignorado, porque ele tem braços muito fortes e ele afeta o próximo que eu vou comentar, que aí sim é o desafio institucional. Então, como que pseudociências se tornam políticas, como que elas se tornam relevantes e o que a gente tenta fazer para combater o que é má ciência sendo utilizada como elemento de tomada de decisão ou como base para a promulgação de lei, ou para que projetos sejam bons, que sejam propostos, sejam baseados nisso. É tentar influenciar onde essas decisões são tomadas. Mas o que a gente vem descobrindo, por exemplo, é que analisando o legislativo, a gente olha para o legislativo faz muito tempo sobre como que surge uma ideia e como isso vira projeto de lei lá no final. Invariavelmente, quando existe um fundo científico, isso não cai em comissão de ciência e tecnologia, seja Senado, Câmara, etc. e tal. Normalmente segue o que a gente chama de rito sumário, que não vai a plenário para discussão. Rito terminativo, então, passa por câmaras específicas e, sendo aprovado, vai direto para a sanção ou veto presidencial, e normalmente cai em comissões que absolutamente não tem nada a ver com a temática fim. Cai em ciência e tecnologia quando envolve orçamento de ciência e tecnologia. Mas questões de saúde, normalmente, caem em seguridade social e família. O que não quer dizer que não sejam os mesmos legisladores que estejam compondo essas comissões todas. Mas acho que é uma questão de fundo da gente entender qual que é o tipo de crivo que a gente precisa determinar para a hora que esses projetos estiverem tramitando, eles possam ser vistos à luz do melhor conhecimento disponível. Em vários lugares do mundo, a gente pratica, a gente chama de análise de impacto regulatório. Então, vamos entender o que a criação dessa norma vai realizar em torno do que existe no ambiente, tanto profissional, enfim, todas as esferas possíveis em que o projeto de lei pode impactar. Aqui isso não é obrigatório,
em caso de ciência e tecnologia, é sumariamente ignorado. Porque o que acontece? Coisas que não sobrevivem no debate acadêmico, então, assim, profissões esdrúxulas, por exemplo, constelador familiar, ozonioterapeuta, não conseguem se consolidar dentro do debate científico porque são escorraçados, não têm capacidade de produzir ciência de alta qualidade para debater entre os pares, eles acabam se grudando em um desses caminhos de oficialização. Então, uma ideia que funciona muito bem no Brasil é: eu crio um lobby, crio pressão no Congresso para que alguém encampe um projeto de lei que reconheça essa minha prática, que não tem nenhum respaldo científico, como uma prática reconhecida nacionalmente, às vezes com exclusividade de atuação. O que quer dizer que eu gero um mercado, posso gerar concurso para essa área, eventualmente pode começar a ter graduação e pós-graduação dessa área no país. Isso é um caminho que a gente descobriu que é muito frequente, infelizmente. Então, isso não acontece só dentro do legislativo. Lembrando que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o famoso PNPIC, que a gente fala o tempo inteiro, é uma portaria do ministro da Saúde de 2006, então baixado diretamente, então não tem interferência do legislativo ao executivo em linha reta, criando uma política que tem impactos enormes, porque o que a gente foi descobrindo é que essa chancela federal fez com que vários estados e municípios criassem políticas públicas, isso fica dentro do orçamento de atenção básica à saúde do SUS, que nem auditado pode ser direito, porque é um bloco fechado, e quem tem autonomia para o gasto disso é o médico que está à frente da gestão do postinho, né? Então, assim, eu poderia te dar vários exemplos, inclusive do judiciário, que a Nath falou recentemente no Congresso sobre o problema da constelação familiar do judiciário no Brasil, mas, assim, exemplos ilustrativos só de como que fazer política pública baseada em evidência é muito difícil no Brasil, porque muitas vezes a gente não tem o apoio da população, nem das classes profissionais de cientistas, e nem dos ambientes que são onde tem essas tomadas de decisão fundamentais para o que vai definir quais que são os rumos ou quais que são os elementos que são utilizados para a tomada de decisão nessas esferas mais amplas, né? A questão das instituições, né, que você cita aí, o Acemoglu, e a mesma coisa, a academia, né? Acho que é um outro ponto que deveria muito apoiar, se posicionar e fazer esta luta também a favor das evidências, muitas vezes acaba não participando, né, e geram esse problemão que a gente vive em muitas ocasiões. Natália, Paulo, eu queria agradecer muito a vocês dois. A gente vai continuar o nosso papo na segunda metade do nosso episódio. A gente chegou ao final aqui. Parabéns pelo trabalho conjunto de vocês no Instituto Questão de Ciência. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz de conseguir discutir com vocês esse tema que tanto me agrada e é extremamente relevante, não só no Brasil, mas mundo afora. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Gustavo. Foi um prazer. Espero que o pessoal aprecie a conversa. Prazer é nosso. A gente vai continuar daqui a pouco com a segunda metade do nosso episódio. E se você se interessa por inovação, eu deixo o convite também para que participe da comunidade de inovação em saúde. Nós já somos quase 10 mil integrantes. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Nossos grupos de discussão são abertos e de acesso gratuito. O ExpertCast conta com o apoio da Agfa e a produção da Soulpods. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida, nos avaliar com 5 estrelas, compartilhar os episódios com seus amigos, contatos, divulgar nas mídias sociais. É assim que a gente consegue disseminar informação de qualidade e ajudar a aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.